dia a todos. Eu cumprimento a toda a junta diretiva da WorldSkills América, os delegados oficiais e delegados técnicos dos 26 países membros e as autoridades, líderes políticos, empresariais e educacionais que estão conosco e principalmente todos os educadores que compartilham conosco deste momento. Eu desejo uma excelente palestra. O nosso palestrante, o senhor Reginaldo Dias de Souza, eu conheço há muito tempo, o seu currículo é fantástico. Destaco aqui que ele tem aí um trabalho de 36 anos em educação profissional, fez um trabalho excelente no supervisor de primeira linha, um projeto com a GTZ, um organismo alemão, a Baden-Württemberg, do supervisor de primeira linha, e ele atua há 22 anos como diretor da Escola de Ribeirão Preto, que é uma escola conectada com o setor sucroalcooleiro. Eu posso dizer que o senhor Reginaldo Dias de Souza é um educador comprometido na plenitude do seu trabalho com a transformação social e econômica. Eu digo que o senhor Reginaldo é um diretor educador. Então, agradeço aí a contribuição do senhor Reginaldo em compartilhar a sua experiência conosco e passo a palavra, então, ao seu Reginaldo para que ele nos contemple aí com a sua experiência, com a sua contribuição para o compartilhamento das experiências com todos os colegas dos países das Américas. Por favor, seu Reginaldo, a palavra é tua. Fique à vontade. Bom dia, professor Espada. Em nome de quem eu cumprimento todos os membros e autoridades da WorldSkills. Reginaldo, um pouquinho mais próximo do microfone para que os tradutores possam captar 100%. Desculpa aí, obrigado. Bom dia, professor Espada. Em nome de quem eu cumprimento todos os membros e autoridades da WorldSkills e agradeço pelo convite para participar desse encontro. Também cumprimentar a todos os participantes que estão conectados conosco nesse dia. O objetivo desse nosso encontro é poder compartilhar com vocês as experiências que nós vivemos durante a elaboração e execução do projeto que teve como objetivo transformar os cortadores de cana do estado de São Paulo em profissionais qualificados para o setor sucroenergético. Para que a gente possa, antes de entrar propriamente nos números, no resultado e na estratégia que nós desenvolvemos quando da realização do projeto, eu gostaria de fazer algumas considerações. Uma delas é rapidamente falar um pouquinho sobre o Senai São Paulo. O Senai São Paulo é uma entidade privada da indústria que tem como missão contribuir para o fortalecimento da indústria e formação do cidadão, por meio da educação profissional, da inovação e tecnologia. Nós atuamos em 32 áreas tecnológicas voltadas à indústria. E para cumprir com essa missão e essa atuação, nós temos 91 escolas fixas no estado de São Paulo e mais 75 escolas móveis. Dessas 91 escolas fixas existentes, nós temos 23 institutos Senai de tecnologia, cuja contribuição que dá para a indústria paulista é assessorar essas indústrias para melhoria de processos, produtos e design na área que ela atua. E temos também, dessas 91 escolas, 3 são institutos Senai de inovação, que além da tecnologia, ela presta assessoria também na parte de pesquisa aplicada. Então, hoje nós temos 3 institutos de inovação, né, em pesquisa, que é uma para a área de biotecnologia, outra para a parte de usinagem e um outro que é para a parte de desenvolvimento de materiais. Gostaria também de falar um pouquinho, rapidamente, brevemente, do município de Ribeirão Preto, local onde a nossa escola está instalada.
Ribeirão Preto é um município que está localizado no interior do estado de São Paulo, na região Nordeste, está a 330 quilômetros da capital do estado, que é São Paulo. Nós temos aqui 700 mil habitantes, é a 7ª cidade mais populosa de São Paulo, que conta com 645 municípios. É uma cidade com uma excelente qualidade de vida, com IDH de 0,800, que é muito bom. É uma cidade extremamente quente, também é conhecida como a cidade do chope, porque a temperatura média anual é de 24 graus. Hoje, nesse dia aqui, nós estamos com 33 graus aqui. É um polo regional, a cidade de Ribeirão Preto, e por ser a cidade mais importante da região, ela é a sede da região metropolitana de Ribeirão Preto. O estado de São Paulo tem 9 regiões metropolitanas, e a região metropolitana é uma delas, e Ribeirão é a cidade sede. Essa região metropolitana, ela é composta por 34 municípios, que a população dessa região metropolitana chega a 1.700.000 habitantes. As principais atividades econômicas aqui do município de Ribeirão Preto. Prestação de serviço e comércio é muito forte. Só para vocês terem uma ideia, 4 grandes shoppings aqui na cidade, uma cidade de 700 mil habitantes. A educação e pesquisa é muito forte, porque Ribeirão Preto é considerado uma cidade universitária, são diversas universidades federais, universidades, faculdades particulares, com destaque para a USP, que é a Universidade de São Paulo, que é uma das mais graduadas universidades do mundo. A parte da cultura é uma cidade com uma atividade cultural muito intensa, com diversos teatros e centros de convenções para congressos, seminários e apresentação de shows musicais. Turismo de negócio é uma outra atividade muito forte na nossa cidade. Aqui, por exemplo, são realizadas 2 feiras para o agronegócio, né? A AgriShow no primeiro semestre, que é a maior feira do agronegócio da América Latina, e no segundo semestre, em Sertãozinho, que é uma cidade próxima, é a FenaSugro, também no setor do agronegócio. E no setor da indústria, que é aquele que tem assim, uma relevância muito grande para nós, porque o Senai é da indústria, nós temos dois setores da indústria que se destacam. É o setor da saúde, que vem crescendo. Aqui nós temos um arranjo produtivo local, um cluster de empresas fabricantes de equipamentos médico-odonto-hospitalar. E temos também o setor sucroenergético, que é talvez o carro-chefe aqui da nossa região. Em função até do setor da saúde, em 2010 foi instalado no campus da USP, aqui em Ribeirão Preto, o Parque Tecnológico, que vem se desenvolvendo de uma maneira grandiosa. Já no setor sucroenergético, o forte nosso aqui são as usinas produtoras de açúcar, álcool e cogeração de energia por meio da biomassa, né, do bagaço da cana. E nós temos também indústrias em Sertãozinho de alta tecnologia que fabricam equipamentos, instrumentos para controle do processo da produção do açúcar e do álcool e da bioenergia. Outros setores se destacam aqui também em Ribeirão Preto, que vem crescendo. É o setor alimentício, o setor de tecnologia da informação, que cresce também de forma grandiosa, e temos também o setor da construção civil, que é muito forte. Só para que vocês tenham uma ideia, né? 30% da produção nacional do açúcar e do etanol é realizado aqui na região metropolitana de Ribeirão Preto. Uma outra cidade que se destaca, dentre as 34 regiões dessa região metropolitana, é Sertãozinho. Sertãozinho é uma cidade com 100 mil habitantes que está aqui ao lado de Ribeirão Preto, muito próximo, 30 quilômetros apenas de Ribeirão Preto, e Sertãozinho se destaca pela área industrial. Então, Sertãozinho, ela tem empresas de alta tecnologia para projetar, fabricar e instalar usinas produtoras de açúcar e etanol, não só no Brasil, como no mundo todo. E também existem empresas lá de alta tecnologia, que são empresas fabricantes de equipamentos e instrumentos para controle de processo. E para dar conta, né, desse atendimento e dessa demanda, que não é só estadual, não é só regional, é nacional,
o Senai, ele tem duas escolas aqui nessa região metropolitana, que é a Escola Senai de Ribeirão Preto e a Escola Senai de Sertãozinho. Avançar. Aqui eu vou fazer também uma breve apresentação da Escola Senai de Ribeirão Preto. A Escola Senai de Ribeirão Preto, ela tem 70 anos, agora em julho, nós completamos 70 anos de existência, ela foi fundada em 1950, é uma escola tradicional, para que vocês tenham uma ideia, o Senai ele foi inaugurado aqui no Brasil, né? Ele está desde 1942, e o Senai de Ribeirão Preto aí com 70 anos, 1950. Para vocês terem uma ideia, nós emitimos 11 mil certificados por ano na parte da educação profissional, nas diversas áreas de atuação que nós atuamos, linhas de atuação que nós atuamos. É uma escola considerada de grande porte aqui em São Paulo. E nós temos, por meio do Instituto Senai de Tecnologia, que nós somos credenciados na área da metalmecânica, então, daqueles 23 Instituto de Tecnologia, Senai de Ribeirão Preto é um deles, a nossa especialidade na metalmecânica. Nós, este ano, prestaremos 20 mil horas de assessoria às empresas do Estado de São Paulo, não só da nossa região, mas no Estado de São Paulo, em inovação e tecnologia. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação das áreas que nós atuamos. Por isso que eu fiz questão de fazer uma breve apresentação das características do nosso município. Por quê? Porque o Senai ele tem como diretriz, ao montar uma escola, que essa escola esteja vocacionada para as demandas da sua região, da região que ela está inserida. Então, o que vocês vão enxergar aqui, basicamente, vocês vão perceber que a nossa escola, e aí Sertãozinho também, que eu vou apresentar brevemente, ela está estruturada para atender integralmente a cadeia do setor sucroenergético e também outros setores que estão, de alguma forma, se desenvolvendo aqui na nossa região. Então, aqui as nossas oficinas, os nossos laboratórios aqui do setor de manutenção eletroeletrônica. Aqui é o nosso laboratório de automação residencial, que é algo que vem crescendo também muito nesse setor. E aqui é o laboratório que nós temos a parceria com a Finder, uma empresa italiana, de tecnologia italiana. Aqui nós temos a nossa planta da indústria 4.0, o nosso instituto aqui da metalmecânica, nós somos também especializados em todas as tecnologias habilitadoras que compõem a indústria 4.0, e o Senai, por meio do seu instituto, inclusive, nós fazemos assessoria para a implantação da indústria 4.0 nas diversas empresas do nosso estado, além dos programas de educação profissional. Aqui, diante também da diversidade que nós temos, por ser uma região muito quente, nós estamos agora desenvolvendo, né, agora já, que eu falo há alguns anos, nós também temos um know-how aí na parte do sistema fotovoltaico, que é a energia solar. Aqui nós iniciamos esse projeto com a BlueSol, né, e hoje nós tocamos essa área tecnológica, né, de forma, vamos chamar assim, isolada, o Senai com toda a competência para que a gente possa seguir o caminho da tecnologia com recursos do próprio Senai. Essa é uma outra área importante, que é a manutenção industrial. Então, aqui nós temos diversas parcerias, atuamos muito dentro daquilo que a região permite, com turbinas, com bombas, com redutores e assim por diante. Um setor, eu falei que é uma outra área que se destaca, o setor de alimentos. Hoje nós temos aqui um setor de alimentos na escola, que ele atua tanto na área da panificação, confeitaria, processamento de alimentos e também processamentos de
alimentos derivados do leite. Esse é um setor da caldeiraria. Isso aqui é fundamental também para o setor sucro energético. A parte da refrigeração industrial, que aqui é uma cidade muito quente e também que você tem vários supermercados, toda a rede de mercado que vocês conhecem existe aqui na cidade, né? Então, a parte da refrigeração residencial e a refrigeração comercial, nós atuamos e atendemos esse setor. Esse é um setor fundamental, que é a grande especialidade do Senai de Ribeirão Preto, que é a manutenção automotiva, que nós trabalhamos não só com a automotiva leve, com veículos leves, com parceria com a Fiat, mas também na área de máquinas agrícolas, onde nós temos um centro de treinamento que é único no Brasil, que é junto com a John Deere do Brasil desde 2004. Então, o Senai de Ribeirão Preto é referência nacional no atendimento à manutenção de máquinas agrícolas. Esse é um setor de automação industrial voltado principalmente para hidráulica e pneumática. Setor de soldagem, muito importante também para a parte de manutenção e construção de usinas. E aqui eu vou falar também rapidamente da Escola Senai Sertãozinho, que está a 30 quilômetros. É uma escola que é mais recente, foi inaugurada em 1998, tem 22 anos. O diretor lá atual é o professor Luiz Zambon Neto. Lá eles certificam 3.800 alunos no ano e eles também fazem parte do Instituto Senai de Tecnologia na área de eficiência energética. E eles, esse ano, prestarão 2.000 horas de assessoria. Aqui, as principais áreas de atuação do Senai Sertãozinho. O setor de instrumentação, controle de processo. O setor de química. E aqui é a planta de produção de etanol, que esse é um investimento que o Senai fez, muito grande. Ela é uma planta didática e ela tem capacidade para a produção de 1.000 litros por dia de etanol. E o Senai de Sertãozinho, da mesma forma que o Senai de Ribeirão Preto se especializou na planta 4.0, na implantação da 4.0 nas empresas, em processo de manufatura, com viés para a manutenção industrial, Sertãozinho está fazendo a digitalização dessa planta para também prestar serviço para as empresas de processo contínuo. Então, vocês percebem que, diante daquele quadro que eu passei inicialmente, vocês percebem por que a Escola Senai de Sertãozinho de Ribeirão, elas, de forma conjunta, elas estão implantadas e foram implantadas para abarcar toda a necessidade do setor sucroenergético. O Senai de Ribeirão praticamente trabalha com viés na manutenção e Sertãozinho na parte da produção e também na parte de controle de processos do setor. Bom, falando agora mais especificamente do projeto que nós desenvolvemos aqui para transformar os cortadores de canas em profissionais qualificados para o setor sucroenergético, tem alguns referenciais que são importantes. O primeiro referencial que eu estou colocando aí é uma lei estadual de 2002, que essa lei ela instituiu a eliminação gradual da queima da palha, da cana-de-açúcar, até 2021. Com isso, se você está eliminando a queima da palha e da cana-de-açúcar, automaticamente você está eliminando o corte manual da cana, ok? Um outro detalhe, que já em 2007, foi assinado o protocolo entre o governo do estado de São Paulo e a Única. A Única, ela é a principal entidade associativa do setor sucroenergético aqui no Brasil. Ela contempla 170 usinas e mais 29 associações fornecedores canavieiros. E o que foi que ocorreu? Até então, a queima da cana estava proibida até 2021. Com esse protocolo ambiental aqui em São Paulo, essa queima ela
eles trouxeram ela até 2014, ou seja, anteciparam em 7 anos essa queima da cana e o corte manual, ou seja, aceleraram a mecanização do cultivo da cana, desde o plantio até a colheita. E tudo isso, ele está baseado, pessoal, essa legislação, ela está baseado no Protocolo de Quioto, que é aquele tratado internacional assinado em dezembro de 97 a respeito das mudanças climáticas, né? E qual que foi o objetivo desse tratado de Quioto, né? Ele, a partir do momento que ele foi assinado por 39 países, ele teve o objetivo de controlar o aumento da temperatura, o tal do efeito estufa, causado pela poluição e emissão de gases, causadores do efeito global. E quando você queima cana, principalmente CO2 e outros gases são emitidos. E além do que o corte da cana manual traz problemas de saúde, né? E o próprio trabalho, o esforço físico a esses cortadores de cana. E lembra que eu disse, né? A temperatura aqui, em média, 30, 32 graus, né? Principalmente agora no verão, chegando até 40. Então, vocês imaginem os cortadores de cana nessa temperatura fazendo corte manual, né? Isso é algo que, inclusive, é desumano. Outros dados aqui, que eu coloco como principal para fazermos análise, só para vocês terem uma ideia, 2009, 2010, o que acontece? Essa safra, elas são números importantíssimos, porque a partir de 2007, conforme eu disse no decreto anterior, foi antecipado para 2014 o processo, a aceleração da mecanização. Então, o que acontece? Nós começamos a trabalhar fazendo esses estudos a partir de 2008, para entendermos qual era a ação que o Senai de São Paulo, principalmente, e principalmente a Escola Senai de Ribeirão Preto e Sertãozinho, como especializada no setor, que ações que nós tínhamos que tomar para ajudar as indústrias nessa aceleração da mecanização. Porque, de um lado, você tem, né, uma situação que envolve esse pessoal que vai perder o emprego no corte da cana. E, do outro lado, a necessidade de formar pessoas. Então, esse número aqui também ele é importante para essa análise. O que acontece, né? Você tem aí a produção de cana em toneladas. No Brasil, nessa época, o Brasil produzia 608 milhões de toneladas de cana aproximadamente. Só aqui em São Paulo, 366 milhões, dando aí 60% da produção de cana estando em São Paulo. E a grande maioria na nossa região de Ribeirão Preto. Um outro número, um outro referencial importante, produção de açúcar. Em 2000, 2010, o Brasil produzia 33 milhões de toneladas de açúcar. Aqui em São Paulo, 21 milhões, correspondente a 63% dessa produção. Produção de etanol em metros cúbicos. Também, em 2009, Brasil, 27 milhões, aproximadamente, de etanol. Aqui, em São Paulo, 16 milhões e 600 mil aí, né, litros de etanol. E para que vocês tenham uma ideia, 60% é produzido em São Paulo. E não esquecendo, no início, como eu disse, que 30% de toda essa produção nacional é feita na região aqui metropolitana. Um outro dado que é importante, que nós analisamos para tomarmos ação e partirmos para o projeto. Aqui os números de cortador de cana da época, em 2009. No Brasil, nós levantamos 260 mil cortadores de cana. Só em São Paulo, 180 mil, ou seja, aproximadamente quase 70% desses cortadores de cana estavam aqui em São Paulo. E a grande maioria em Ribeirão Preto. Bom, baseado em todos esses números que nós apresentamos, né? E acrescidos desse detalhe também, que nós tínhamos, nessa época, 400 usinas produtoras de açúcar e álcool no Brasil, sendo 170 somente aqui em São Paulo. Então, pessoal, baseado em todos esses números, que vocês viram que são grandes números,
o que também nós percebemos? Que ao conversarmos com as indústrias, conversarmos com os principais atores do setor, conversarmos principalmente com os prefeitos, com os atores das áreas sociais, principalmente da região metropolitana de Ribeirão Preto, o que nós identificamos? De um lado, perdendo o emprego, esses cortadores de cana, para onde que esse pessoal ia? Porque qual que é o perfil do cortador de cana que nós tínhamos? Pessoas simples, normalmente são imigrantes que vêm de outras regiões pobres do Brasil, analfabetos, semi-analfabetos e pessoas sem qualificação profissional nenhuma. E, principalmente, você tirando Ribeirão Preto e Sertãozinho, as demais cidades são municípios de pequena população, 5.000, 10.000 habitantes, e que eram cidades dormitório dos cortadores de cana. Então, a partir do momento que essa mecanização fosse acelerada, haveria um caos social aqui na nossa região, porque haveria um caos social em cada um desse município. Do outro lado, o que iria acontecer também com a aceleração dessa mecanização? Iria faltar mão de obra qualificada, uma vez que essa mão de obra não existia no mercado, porque a mecanização era algo novo aqui no país, aqui no estado de São Paulo e aqui na nossa região. Então, a partir desse momento, o Senai de Ribeirão Preto, junto com o Senai Sertãozinho, o Senai de São Paulo, e na época aqui fica o agradecimento ao professor Espada, porque o professor Espada, ele se lembra muito bem que nessa época ele era o diretor técnico do Senai de São Paulo. Então, ele deu um apoio muito grande para que nós pudéssemos elaborar o projeto e fazer o desenvolvimento dele. O professor Espada teve grande mérito e participação em tudo isso. Então, pessoal, a partir daí nós criamos o projeto que foi denominado Renovação. O projeto Renovação, ele é o maior programa de requalificação profissional implantado pelo setor sucroenergético no mundo, no período entre 2009 e 2015. Por que nós estabelecemos esse período? Porque lá atrás eu disse que, de acordo com o protocolo tratado com o governo estadual e a única, a queima da palha e o corte manual se extinguiria, terminaria em 2014. Então, nós estabelecemos uma estratégia de trabalho de requalificação desses cortadores de cana até 2015. O lançamento ele foi feito em 2009 no Congresso Ethanol Summit, que é o maior congresso do setor sucroenergético da América Latina. E também, simultaneamente, ele foi feito o lançamento aqui no auditório da Escola Senai de Ribeirão Preto. Então, aí tem algumas fotos que mostram esse lançamento. Bom, algumas características do projeto. Público-alvo. O público-alvo foi todos os cortadores de cana do estado de São Paulo, seus familiares. Então, nós estendemos o projeto não apenas ficando com aqueles que faziam o corte, mas também os seus familiares. E aí vocês vão entender mais à frente o porquê. Qual seria a área de cobertura? Ribeirão Preto, né, que é o grande polo do setor, mas também Piracicaba, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. E aqui eu mostro nessa figura essas áreas que eu citei para vocês. Vocês percebem que lá em cima, na região nordeste, está Ribeirão Preto, né? A capital paulista fica bem aqui embaixo, próximo aqui do Oceano Atlântico. E o que aconteceu? Essas outras regiões que eu citei, São José do Rio Preto, Araraquara, Araçatuba, Presidente Prudente, que estão na região norte, noroeste do estado de São Paulo, como teve que ampliar a produção, né, do etanol e do açúcar em função de exportação, consumo interno, e a área de Ribeirão Preto já não tinha mais área a ser plantada, não tinha mais área para plantio.
Então, o setor sucroenergético expandiu para essa região norte e noroeste, que tinha essa área disponível. No período entre 2005 e 2008, dezenas de usinas foram implantadas, foram construídas e implantadas nestas regiões. Ok? Associados. Como que nós fizemos aqui os associados, os parceiros desse projeto? O Senai não tinha, primeiro, mãos para poder tocar um projeto desse sozinho. E, ao mesmo tempo, o Senai de Ribeirão Preto também não poderia tocar isso sozinho. Então, o Senai, usando a diretriz que o Senai de São Paulo desenvolve sempre, é parceria, buscar sempre a parceria. Então, o Senai buscou como principais parceiros para realização e para a coordenação do projeto, nós buscamos a única, que é a entidade associativa, a maior entidade associativa do setor sucroenergético, que contempla as usinas, ela é patronal, e buscamos também a FERAESP, que é a Federação dos Sindicatos dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, ou seja, é o sindicato dos cortadores, dos empregados cortadores de cana. Então, nós juntamos o Senai como entidade formadora, especializada, com o lado patronal, que é a única, que é a União Nacional da Indústria de Cana-de-Açúcar, que ela contempla 170 usinas, e mais o sindicato dos empregados, que representa os cortadores de cana. Então, por meio do Senai, na coordenação técnica, Senai de Ribeirão Preto, na coordenação técnica, e mais a única, a FERAESP, nós fizemos um diagnóstico junto a todos os empregados, as 170 usinas do Estado de São Paulo, que estavam contempladas na época, e, a partir daí, nós definimos quais eram as diretrizes, os objetivos do programa, qual seria a parte de fomento que nós precisávamos, né? Qual seria o orçamento necessário para realizar tal projeto com tal envergadura, e, a partir daí, fomos buscar mais parceiros. E aí, pessoal, esses parceiros fundamentais para o projeto, eles entraram como patrocinadores. Então, alguns que eu coloquei aí, os principais, a Fundação Solidariedade da Holanda, a Case, que é uma das grandes fabricantes de máquinas agrícolas, né? Tratores, colhedoras de cana, colhedoras de grãos, a John Deere, que é uma das também maiores fabricantes de máquinas agrícolas, e que tem conosco aqui, como eu mostrei para vocês, um centro de treinamento desde 2004, a Iveco também, que é fabricante de equipamentos, principalmente caminhões, coisa desse tipo, a Syngenta, que é uma empresa, hoje uma das maiores empresas mundiais na parte de desenvolvimento de sementes para o setor sucroenergético, e o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, por meio desses parceiros patrocinadores, nós podemos viabilizar a primeira turma, que aconteceu já em 2010. Para que vocês tenham uma ideia de todo esse trabalho de prospecção, de discussão que nós fizemos entre os diversos parceiros e patrocinadores, nós chegamos no seguinte projeto. Ao todo, foram definidos 30 cursos, sendo que esses 30 cursos desenvolvidos na metodologia Senai. Ou seja, a metodologia Senai é o seguinte: o aluno, ele aprende fazendo. Então, ele tem a tecnologia aplicada e mais a prática. Esse é o conceito que o Senai utiliza. O aluno aprender fazendo. E o que foi legal no programa, que nós estabelecemos 2 tipos de atendimento. Um atendimento, como eu disse, que seria
tanto para os cortadores de cana e para os seus familiares, os cortadores de cana, nós oferecemos, e para os seus familiares, nós oferecemos programas que ia para a área industrial e automotriz, automobilística, né, automotiva, desculpa, e também, pessoal, aí que foi também um charme do programa. Nós também criamos programas voltados para geração de renda e empreendedorismo. Por quê? Lembram-se que eu disse para vocês? Nós tínhamos muitos cortadores de cana e até seus familiares, analfabetos e semi-analfabetos. Não dava tempo para que ele pudesse buscar a sua formação regular, no caso aqui do Brasil, de ensino fundamental, 9 anos, e mais o ensino médio, de mais 3 anos. Não tinha como, porque isso era algo emergente. Então, tem aqueles cortadores de canas e familiares que ele tinha uma escolaridade que era possível ele entrar para os treinamentos da indústria e outros que não tinham essa condição. E, ao mesmo tempo, tinha também aqueles cortadores de canas e familiares que, apesar de ter o pré-requisito para ir para a indústria, ele não queria para a indústria. Ele queria partir para um programa de empreendedorismo. Ele produzir e criar o seu pequeno negócio. Então, desta forma, nós criamos esse programa para a área da indústria. E vocês vão ver que elas estão voltadas para o setor sucroenergético, mas não só para a área da mecanização, mas também para a indústria, né? Então, nós criamos aí os programas de operador de colhedora de cana, operador de trator, motorista canavieiro, manutenção de trator, manutenção de colhedora de cana, manutenção de motor diesel, caldeireiro, soldador, que já está ligado mais à parte da indústria, da usina, né, do setor, soldador, eletricista industrial, torneiro mecânico, entre outros. E para o setor de geração de renda e empreendedorismo, nós criamos esses programas, olha, costureiro de máquinas retas, costureiro de máquinas especiais, modelagem de roupas. Na área da construção civil, o pedreiro, o assentador de tijolo, o pedreiro revestidor, pintor de obras, o eletricista residencial, e para a área de alimentos, o confeiteiro, o padeiro, entre outros. Então, nós abrimos 2 frentes de trabalho. Esse aqui, por exemplo, foi uma cerimônia de certificação das turmas. Essa foi a primeira turma que nós formamos, e nós formamos alunos da usina São Martinho, que é uma das principais usinas aqui do Brasil, e hoje do mundo também, e a primeira turma nós formamos lá em Pradópolis. Pradópolis é onde fica a usina São Martinho, ela está a 40 quilômetros distante aqui da cidade de Ribeirão Preto. E para cada turma para todas as turmas que nós formamos, nos diversos municípios do estado, né, de São Paulo, como vocês viram, para onde que nós levamos esses programas, nós tínhamos essas formaturas, onde nós chamávamos um representante dos parceiros e também nós chamávamos os alunos e seus familiares. Então, isso aqui é um exemplo de formatura. E um detalhe, esse programa ele foi desenvolvido pelo Senai de Ribeirão Preto e mais 22 escolas no estado de São Paulo. Ok? Aqui são alguns números finais do projeto aqui em São Paulo. Ao final, né, em 2015, quando nós efetuamos o relatório final, nós certificamos, dentro do projeto Renovação, foram 6.650 cortadores de cana formados, 1.838 familiares também formados e capacitados, com um detalhe, né, 12% de mulheres, porque o programa ele era destinado a homens e mulheres, porque o cortador de cana tem muitas mulheres também que praticavam o corte da cana. Olha lá, 78% dos participantes das áreas industrial e automotiva, né, que iriam para a área automotiva e industrial, se recolocaram no mercado de trabalho. Olha que número expressivo. E tiveram um aumento de renda em relação ao corte de cana até de 75%. Quer dizer, isso é um número fantástico.
E um detalhe também interessante, que 40 mil cortadores de cana, eles foram capacitados em programas similares ao projeto que tinha no projeto Renovação, mas com recursos das próprias usinas. As usinas, com recursos próprios, fizeram o aporte financeiro e eles conseguiram formar, junto com o Senai, tá? Esses 40 mil foram formados a parte do Renovação, porém, junto com as escolas Senai, nos 22 pontos que nós, nas 22 escolas que nós estabelecemos para desenvolver o projeto. E esse projeto Renovação, ele foi seguidamente premiado e reconhecido no âmbito internacional. Aqui, o Senai também, para poder viabilizar esse projeto, o Senai de São Paulo teve que fazer alguns investimentos. E nós fizemos 3 investimentos bastante interessantes. Um deles foi a construção, que vocês estão vendo aí na foto, o Senai de São Paulo construiu a escola móvel de simulação, de colhedora, de operação por meio da simulação, de simuladores da colhedora de cana. Esse foi um projeto da Escola Senai de Ribeirão Preto, com a construção da Escola Senai de Lençóis Paulista, que é especializada em construir kits didáticos, mobiliário didático e escolas móveis. E o parceiro, todos os equipamentos da empresa Case. Então, vocês percebem que é alta tecnologia que está embarcada numa escola móvel. Dessa forma, essa escola móvel permite, né, que ela vá para os diversos postos avançados do estado de São Paulo. Aqui, ó, é o interno dessa escola. São 3 simuladores da Case que trabalham de forma fantástica, formando e capacitando esse pessoal em operação de colhedora de cana. Essa aqui foi uma outra escola, que foi a Escola Móvel de Manutenção de Colhedora de Cana, também um projeto do Senai de Ribeirão Preto, junto com a Escola Senai de Lençóis Paulista, que fez a construção, só que aqui a empresa parceira foi a GCO, que é a detentora das marcas Massey Ferguson e Valtra. Então, para vocês terem uma ideia, dentro dessa escola móvel, existe uma colhedora de cana que foi doada pela GCO e que ela foi totalmente desmembrada nos seus componentes e funciona toda desmembrada dentro da escola móvel. É um projeto pedagógico fantástico, também ganhou aí ganhou prêmio, várias congratulações, porque é uma engenharia pedagógica do Senai. Aqui é uma outra escola também, é uma escola ainda móvel, né, da colhedora de cana. E uma outra, terceira escola que nós criamos foi a Escola Móvel de Manutenção de Tratores, que também é um projeto do Senai de Ribeirão Preto, junto com a Escola de Lençóis, e a empresa parceira é a GCO. Então, está aí a escola, uma visão para vocês terem, a parte interna, com alta tecnologia. E a vantagem da escola móvel é que ela pode rodar e pode entrar em qualquer tipo de município, mesmo distante dos grandes pontos econômico, né, do estado. E aqui, pessoal, para a gente ir terminando a nossa apresentação, alguns testemunhos que foram dados pelos principais atores do processo, principalmente pelos nossos parceiros, né? Então, do Eduardo Leão, que é o diretor executivo da Única, inclusive ainda ele é o diretor executivo da Única, que ele faz esse depoimento, né? Sobre em 2015, ao final do programa, após a realização do programa, então ele diz aí, né, que o sucesso do programa teve a chancela da FAO, que considerou um exemplo entre iniciativas que combinam produção de energia renovável com a inclusão social no Brasil, África e Ásia. Temos aí também um depoimento da Fátima Cardoso, que é a coordenadora da Fundação Solidariedade. O Hélio, nós temos o do Hélio, que ele é o presidente da FERAESP, que ele também faz um depoimento importante. O Hélio diz que a mecanização gera ganhos, né, ambientais e produtividade,
mas também faz com que os trabalhadores percam seus empregos. Com a renovação, o setor dá uma amostra clara da maturidade e compreensão de que a educação constitui a base para a conquista da inclusão social. Milhares de homens e mulheres trocaram a desesperança por sonhos renováveis. Aí que eu falei da Fátima, né? Que também é coordenadora, na época era coordenadora da Fundação Solidariedade, uma fundação holandesa, muito importante para o desenvolvimento. E aí ela fala, basicamente, que esse projeto possa servir de base para iniciativas semelhantes em outros países. Aqui o depoimento de um aluno que nós pegamos aí dos vários, né? Que esse cortador de cana, ele fala que aceitei na hora participar do projeto, hoje sou eletricista 1, cuido de caminhões, tratores e ônibus, lá na usina São Martinho ele trabalha. Tudo mudou para melhorar a minha vida, não só o salário. A renovação me estimulou a estudar. Estou terminando o ensino médio na época, né? Ele até proporcionou a ele animar para se estudar, para que ele pudesse crescer na empresa. E aqui um vídeo, um breve vídeo que eu apresento a vocês, né? Que fala de uma forma geral do programa. Senai apresenta um exemplo a ser seguido. Episódio de hoje, Senai São Paulo, fazendo o maior programa mundial de requalificação de ex-cortadores de cana-de-açúcar. São Paulo é o maior produtor de cana-de-açúcar do país. Com a nova lei que proíbe as queimadas, o corte manual da cana passa a ser feito por máquinas, medida que está provocando o desemprego de milhares de cortadores de cana. Para que isso não aconteça, a indústria, por meio do Senai São Paulo, está requalificando esses trabalhadores em diversos setores. Eu era cortadora de cana e depois que eu fiz o curso do Senai, eu sou confeiteira. Hoje eu sou funileiro pintor. Hoje eu sou eletricista. Com esse novo emprego, consegui acabar minha casa, né? Agora tenho minha casa própria. A requalificação também é estendida às famílias dos ex-cortadores de cana e já beneficiou mais de 40 mil trabalhadores. Hoje eu ganho o dobro fazendo pães e doces. O Senai não mudou só a minha vida, mas a minha família inteira. Para essa capacitação, além das 91 escolas fixas no estado, o Senai São Paulo vai inaugurar a primeira de 3 escolas móveis exclusivas para o setor. Eu acho que o Senai fazendo isso, ele está diminuindo o desemprego e dando oportunidade para o pai de família, né? Só de um cortador de cana falar que hoje é um profissional em eletricidade é um pulo e tanto, né? Senai São Paulo, requalificando ex-cortadores de cana. Um exemplo a ser seguido. Bom, professor Espada e demais participantes, essa seria assim uma síntese, né? É uma síntese do trabalho que nós realizamos, uma síntese do que é a importância da região de Ribeirão Preto, da região norte, nordeste e também noroeste do estado de São Paulo, e o compromisso, né, que na época nós assumimos com o setor sucroenergético, com a comunidade em geral, a comunidade paulista, cumprindo a nossa missão. Então, eu espero, de alguma forma, ter aí atendido a expectativa, ou pelo menos que vocês possam ter uma noção, né, desse trabalho que foi realizado e que, de alguma forma, nós temos a absoluta certeza que nós contribuímos aí para que milhares de trabalhadores pudessem se requalificar e pudessem, de alguma forma, estar cumprindo a sua missão como trabalhador, mas de forma digna, de forma qualificada. Eu penso que isso é o nosso papel, como eu disse a vocês no início. A missão do Senai é, além de contribuir para a indústria, mas é formar o cidadão. Eu penso que isso é uma prova dessa missão cumprida, ou seja, formamos cidadãos para o mundo do trabalho, para trabalhar de forma digna, dando a eles a ferramenta para que eles pudessem se requalificar e se colocar no mercado de trabalho. Bom, senhor Reginaldo, temos aí acho que 2 ou 3 perguntas que, se o senhor puder responder, nós agradecemos. Tem uma aqui feita pelo Marco Túlio Pineda, que ele fala sobre quais os índices de pobreza,
de problema sistema nas áreas de influência do projeto, antes do projeto em 2015 e depois do projeto estimando até 2019 como período de impacto. De forma geral, Marcos, né, muito obrigado até pela pergunta. De forma geral, como que eu vou te responder isso, né? E principalmente se tratando daqui da nossa região de Ribeirão Preto, onde a gente tem esse acompanhamento mais amplo. Para que você tenha uma ideia, a nossa população aqui, a grande maioria, principalmente dos municípios ao redor da região metropolitana, eles viviam do corte de cana. Então, para que você tenha uma ideia, eles viviam, inclusive, o cortador de cana, ele trabalha recebendo por performance, por quantas toneladas a dia ele consegue colher, e com valores muito baixos. Então, se fosse hoje, aquele que trabalha 12, 13, 14 horas exaustivamente, debaixo de sol, com todos os riscos físicos de bichos peçonhentos que tem no meio dessa cultura, né, da cana, ele tiraria, no máximo, por final de mês, algo em torno de R$ 1.200, R$ 1.400, que isso se refere a um salário mínimo nacional, que a pessoa, na verdade, com esse salário, ele sobrevive, mal dá para ele comprar sua cesta básica. Essa era uma situação e uma realidade. E tem um detalhe. O setor sucroenergético, ele se caracteriza por duas fases, da safra e da entre-safra. Por exemplo, agora, exatamente no mês de novembro, o setor ele entra na entre-safra, o que significa que todo o corte foi feito, toda a produção, a moagem, a produção de açúcar e álcool foi feita. Agora, eles vão cuidar do terreno, do replantio, e essa safra só voltará novamente a partir de março. Então, tinha esse problema. Entre março e novembro, o cortador de cana atua. Dezembro, janeiro e fevereiro, ele ficava desempregado. E ele tinha que arrumar bico, fazer qualquer tipo. Vai trabalhar como empregado doméstico, vai trabalhar fazendo bico na construção civil e coisas desse tipo. E muitas vezes desempregado. Desta forma que nós fizemos, como eu disse, 75% desse pessoal conseguiu se recolocar na indústria, mas numa função qualificada, como operador de trator, mecânico de manutenção, um operador de caminhão, canavieiro, ou ele abriu o seu negócio como costureira, como costureiro, como fazendo doces na panificação, fazendo pizza, muitos já empreenderam, então, com o seu negócio. E com um detalhe, com um salário, quem está principalmente na indústria, em torno de 75% maior. Você pega hoje um operador de colhedora de cana, um operador de trator, aqui na região, ele trabalha em torno de R$4.000, que significa em torno de 3 salários mínimos e meio. Quer dizer, ele triplicou, no mínimo, ele triplicou a renda dele. Então, gerou-se novos negócios. Então, em linhas gerais, esta foi a contribuição. Números, falar para você em números, eu não tenho esses números, mas eu posso te falar no que isso trouxe de benefício para a região. Quer dizer, hoje, nós fazendo esse acompanhamento junto às prefeituras desses municípios, que o Senai desenvolve ainda por meio das escolas móveis, nós demos continuidade, fazendo programas de especialização dentro dessas áreas que nós atuamos. As prefeituras deixaram de atender e fazer assistencialismo. O que acontecia? Principalmente nessa época da entre-safra, que o pessoal perdia emprego, eles não tinham nem como pagar as suas contas de água, de luz e coisa desse tipo. Então, eles iam para frente, para a porta das prefeituras, pedindo cesta básica de alimentos, pedindo para a prefeitura abortar, né, o pagamento deles de água, luz e coisa desse tipo. Isso, eu posso dizer para vocês que isso hoje se resume a 10% no máximo, porque esse pessoal está gerando renda, está trazendo, inclusive, pagando impostos, está promovendo o crescimento. Então, Marco, foi uma reconstrução, inclusive, social, que o Senai, junto com seus parceiros, nesse projeto,
nós conseguimos fazer não só na região de Ribeirão Preto, mas nas outras regiões do estado paulista. Tem aqui uma outra pergunta do Wilson Velasquez, que ele fala: qual é o mecanismo utilizado para desenhar os programas de capacitação para os trabalhadores e como participam os que serão beneficiários, as empresas e os governos? Bom, o mecanismo utilizado praticamente, eu vou falar como que o Senai aqui de São Paulo e o Senai de Ribeirão Preto desenha, né? A partir do momento que existe uma demanda da indústria, então nós vamos lá, nós fazemos um diagnóstico de tal forma que a gente levanta todas as capacitações técnicas, todas as capacitação de conhecimento tecnológico, de habilidade prática e de comportamento e atitude que esse profissional precisa ter. E, a partir daí, o Senai tem um setor, que é a engenharia de educação, que aí nós desenhamos, fazemos a ficha técnica, contemplando esses conhecimentos técnicos, contemplando as habilidades que ele precisa ter e também quais são os conhecimentos voltados a atitudes e comportamento. E, a partir daí, nós definimos qual a carga horária e desenvolvemos esse programa. Então, existe todo um desenho curricular que é tecnicamente desenhado a partir de uma metodologia que o Senai utiliza. Então, se for no caso para atender uma empresa específica, nós fazemos esse diagnóstico e discutimos com a empresa. Se for algo que contemple a região, aí o Senai também tem uma metodologia de desenvolver esse estudo, onde nós levantamos qual é o perfil desejado desse aluno. O perfil o perfil de saída nada mais é do que todos os conhecimentos tecnológicos, as habilidades e as atitudes que ele tem que ter. E, a partir daí, a gente, se é um programa regular, que tem que entrar via MEC, o Ministério da Educação, né, que são cursos de aprendizagem, cursos técnicos, cursos de graduação, isso é encaminhado e a gente atende o que a gente chama do MAPA, né? MAPA, o catálogo do MEC. Agora, tem outros programas que eles são sob medida, né? Então, é dessa forma, basicamente, que a gente trabalha, a partir de um diagnóstico, e a partir daí a gente faz o levantamento das necessidades, o levantamento do perfil desejado e fazemos o desenho do curso. Então, é basicamente isso, pessoal. Não sei se eu atendi aí a expectativa. E aí tem o meu contato também, ao final. Eu estou à disposição por meio do Zap, por meio de e-mail. Nós podemos conversar um pouco mais detalhado sobre estas questões. Tem mais uma pergunta? Tem mais tempo, Espada, para responder? Tem, por favor. Se tivesse que eleger o fator mais importante para o sucesso do projeto, essa pergunta é do Oscar Rojas. Se tivesse que eleger o fator mais importante para o sucesso do projeto, qual é esse fator? Bom, aqui nós temos vários fatores, mas eu, particularmente, eu entendo que o fator mais importante aí foi a sinergia e a busca da parceria entre os principais atores, né? Porque poderia o Senai continuar fazendo o seu trabalho, mas com uma abrangência muito menor daquilo que ele poderia fazer, né? Mas o Senai, ele foi buscar, junto à entidade patronal, que é a única, junto ao representante legal, que é o sindicato, e, a partir daí, elaborado o projeto e sabendo quanto seria o custeio inicial para que a gente formasse uma certa quantidade, né, estabelecendo quanto que a gente teria que fazer de formação anual, nós fomos atrás de outros parceiros, que seriam os patrocinadores. Então, só para que você tenha uma ideia, o primeiro projeto, que foi em 2010, ele atendeu 2.000 cortadores de cana e seus familiares, e nós definimos quais eram os cursos e a sua ficha de produto, né, com carga horária e conteúdo, que atendesse essa necessidade da indústria, da comunidade, também dos cortadores de cana. E esse projeto, na época, quando nós levantamos o orçamento para podermos colocar ele em prática no Senai de Ribeirão Preto e nas outras 22 escolas que representaria toda a região norte
e noroeste do estado de São Paulo, ele ficava em 2 milhões de reais. Hoje, eu vou dar um número para vocês, isso em dólar significaria, hoje o dólar a 5, 2 milhões daria 400 mil dólares, tá certo? 400 mil dólares, o dólar aqui hoje está 5, 400 mil dólares ficaria o projeto para que nós pudéssemos formar 2.000 cortadores de cana ou 2.000 pessoas, entre cortadores de cana e seus familiares, 400 mil dólares. Então, nós tivemos que buscar esses 400 mil dólares. E nós buscamos por meio do BID. O BID, no primeiro ano, ele gostou do projeto, apresentamos o projeto, o BID falou, pô, é isso, porque é um projeto que, antes de mais nada, é um projeto social. O BID entendia dessa forma, era um projeto de desenvolvimento para acelerar a mecanização, também isso ajudaria economicamente as indústrias, e o BID, nessa época, ele entrou com 200 mil dólares, e os outros números foram rateados entre os diversos parceiros. E aí, que nem a escola móvel, as 3 que nós montamos, aquilo lá, o Senai entrou com recurso também, né? Entrou com a construção, entrou com o projeto, e os parceiros entraram com os equipamentos em comodato, contrato de comodato. Então, vários fatores, mas eu penso que esse foi um fator, para mim, fundamental, que foi a parceria. Aqui tem do Elci Escolar. Antes do Wilson, quais são os aportes do Senai na preservação do meio ambiente? E o Wilson fala também quem financia os programas, né? Bom, no caso da ação ambiental, o Senai ele tem um instituto de tecnologia que é especializado nessa ação ambiental, né? O que o Senai hoje investe bastante. Nessa escola, principalmente, que nós atuamos, especificamente, né, na assessoria, na formação de alunos aprendizes, de alunos de curso técnico e também na graduação, o Senai, o seu aporte principal, no caso, eu estou falando desse instituto, vamos pensar assim, o Senai, quando nós falamos em aprendizes e cursos técnicos, especificamente o curso técnico na área ambiental, o Senai, o curso é 100% gratuito. Então, o Senai, basicamente, né, a grande maioria dos seus equipamentos, dos seus laboratórios, eles são financiados pela indústria, pelo Senai, que, no caso, né, quando eu falo Senai, é a indústria. Então, o Senai, ele tem um grande aporte financeiro para investimento em tecnologia, e fora os programas gratuitos que a gente desenvolve. Existem programas específicos que aí a gente, de alguma forma, subsidia isso para que as empresas possam ter essa assessoria e programas específicos. Porém, todos os cursos do Senai regulares, que são aprendizes, que são os cursos técnicos, que são todos gratuitos, de qualquer área, toda a parte da educação ambiental, ele está inserido nesses programas. Nos programas de graduação também está inserido. Então, de forma geral, o Senai ele tem, sim, um valor grande na sua rede para que ele possa fazer um aporte no investimento para desenvolvimento da tecnologia ambiental. E, fora isso, todas as escolas do Senai trabalham no padrão da ISO 14000, que também dentro da própria escola, todos os seus processos, está garantido sustentabilidade, está garantido a questão ambiental. Tem uma outra pergunta aqui, ó, como do Elci Escolar, acho que é esse o nome. Ele fala assim, como tem evoluído a inserção feminina nos últimos anos, depois da requalificação do projeto? O Elci, esse número, ele hoje é real. O que acontece? Esse projeto, a gente conseguiu, inclusive, desmistificar aquela situação que esse setor sucroenergético era só para homens, a parte da indústria, a parte da tecnologia.
a parte da operação das máquinas agrícolas, da manutenção. Então, esse número hoje, só para que você possa entender, a maior parte, nós temos aqui hoje em torno de 1.200 alunos entre aprendizes, que são alunos de cursos de 2 anos de duração, que têm entre 16 e 19 anos, e outros alunos de curso técnico em eletroeletrônica, técnico em manutenção industrial, que também é voltado principalmente para o setor sucroenergético. Então, desses 1.200 alunos que nós temos aqui, senhora Elce, eu posso dizer que em torno, hoje, na nossa escola, em torno de 25% a 30%, vamos chamar assim, são frequentados pelo público feminino. As mulheres estão cada vez mais tomando conta, inclusive, do setor sucroenergético. Então, os homens que se cuidem. Então, isso já é uma realidade. Inclusive, nesses vários trabalhos que nós desenvolvemos junto às usinas aqui da nossa região, hoje é uma prática nós encontrarmos operadora de caminhão canavieiro, operadoras de trator, operadoras de transbordo, operadora de colhedora de cana. Isso é uma realidade. Então, isso mostra que a inserção ela se tornou uma realidade e que hoje a variação dela, até tendo como base o que acontece aqui na escola, isso aumentou aí, hoje está na faixa de 25% a 30%, tranquilamente, da inserção da mulher nesse setor industrial. Tem mais alguma pergunta? Tem uma pergunta do Adam, é isso? Adam Shoa? Não, Adam Uca. Como fizeram com as pessoas que eram analfabetas e conseguir que elas chegassem às capacitações? Adam, muito obrigado pela questão também, pela pergunta, é bastante interessante. O que nós fizemos? Esse foi um trabalho que, junto com a Única, com as usinas e com o sindicato dos trabalhadores, nós fizemos um mapeamento em todas as usinas de qual era a carga, de qual era a quantidade de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. As semi-analfabetas são aquelas pessoas que estudaram 2 anos apenas e que mal sabem escrever e mal sabem interpretar um pequeno texto. Então, esse trabalho foi feito principalmente pela Única, e quando eu falo Única, eu estou falando usinas, tá? E juntamente com o sindicato. A partir daí, eles fizeram um levantamento de quais essas pessoas queriam ir para a indústria e quais essas pessoas que queriam ir para o programa de geração de renda e empreendedorismo, que aí independe se ele é analfabeto no primeiro instante ou não, porque aprender a fazer pizza, aprender a fazer pão caseiro, bolo, costura, ele pode ser analfabeto, mas aí você tem uma metodologia que faz com que ele, pelo menos, adquira prática e coisa assim por diante. Tá? Então, a partir daí, o que nós fizemos? A partir do momento que eles levantaram essa quantidade e aqueles que queriam migrar, principalmente para a área da indústria, ou também que migraria para o setor de geração de renda, mas que quisessem a alfabetização, aí nós envolvemos o SESI. O SESI, ele tem um programa, o SESI é o Serviço Social da Indústria, ele pertence a um irmão do Senai, ele pertence à indústria. Então, o Senai cuida da parte da educação profissional, inovação, tecnologia, e o SESI cuida da educação de fundamental, ensino médio, né? E também do esporte, cultura, lazer, alimentação. É a parte social do industriário. Então, aí o SESI tem um programa que se chama EJA, que é o ensino de jovens e adultos, que é destinado principalmente à alfabetização. E os municípios também, as prefeituras, eles também eles desenvolvem esse projeto nas suas comunidades. Então, a partir daí, o que nós fizemos? Nós partimos
com aqueles que apresentavam os pré-requisitos. Enquanto isso, tinha esse outro grupo trabalhando dentro do programa do EJA, EJA chama, né, a sigla, Estudo de Jovens e Adultos. E a partir daí, Educação de Jovens e Adultos, é o EJA, né? EJA, Educação de Jovens e Adultos. E que ele serve e é qualificado exatamente para formar, para alfabetizar as pessoas que já são, né, adultas, mesmo jovens, 18, 20, 30 anos, a pessoa, às vezes, ela é analfabeta ou semi-analfabeta. Entendeu? Então, esse foi o projeto, quer dizer, um projeto muito amplo. Eu penso que é isso, pessoal. Ok. Professor Spada, eu devolvo a palavra aí, e eu, mais uma vez, agradecendo aí pela oportunidade, pelo convite. Espero que a gente tenha, de alguma forma, atendido a expectativa aí dos participantes, da turma toda. Bom, Reginaldo, eu agradeço ao professor Reginaldo por esse profissionalismo. Nós sabemos que ele é um educador, um apaixonado pelo processo de educação profissional. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Queria dizer a todos os participantes que, em caso de dúvida, por favor, a UDSKills América está à disposição. O Reginaldo também deixou aí o contato dele. Então, seguindo aí o conceito da nossa junta diretiva, principalmente do nosso vice-presidente, do professor Arsênio, que na última assembleia deixou claro para nós que teríamos que atuar mais no compartilhamento da experiência da educação profissional. Uma das ações é o nosso encontro mensal, o nosso webinar, que eu queria dizer que estaremos retomando em fevereiro os nossos encontros, o nosso webinar. As ações da UDSKills América continuam ainda em dezembro, janeiro e assim por diante, mas as palestras retomarão em fevereiro. Nós vamos enviar o convite a todos os participantes para os próximos encontros. Agradecemos a todos os participantes, a junta diretiva, os delegados dos países membros. Agradecemos principalmente os tradutores, o Kleber, a Carla, aos organizadores, Paul, Merino, Anderson, e ao nosso mestre aí, o Reginaldo, que tem uma história da educação profissional muito rica. O Reginaldo, nesses cursos para diretores de unidade de formação profissional, que já desenvolvemos aí, podemos dar alguns exemplos, como Nigéria, México e países da África, Costa do Marfim, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e provavelmente vou esquecer de algum. O nosso querido Reginaldo tem contribuído muito nesse compartilhamento de experiência, levando o espírito da transformação social e econômica, que é essa força da educação profissional, e faz isso com uma dedicação e um carinho que cativa a todos. Então, Reginaldo, de coração, em nome aí de toda a junta diretiva da UDSKills América, nós agradecemos aí a sua contribuição e sabemos que esse compartilhamento ele é muito rico com todos os países. É a grande missão da UDSKills América, que é levar essa experiência, compartilhar essa experiência com todos os educadores das Américas. Sabemos que algumas participações temos tido aí de Portugal e de Espanha e estamos estendendo isso, provavelmente as próximas teremos a participação dos colegas também dos países africanos. Então, de coração, em nome da Junta Diretiva, Reginaldo, fica aqui o nosso agradecimento e parabenizamos por esse especial momento de estarmos juntos nesse dia. Agradeço a todos, muito obrigado, graças, thank you very much for all. Bye bye.